Saúdo a todos com a paz do Senhor nesta manhã de alegria, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem feito em nossas vidas, né? E hoje, dia 14 de 10 de 2021, estamos aqui para falar algo mais da palavra de Deus, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como Ele disse, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Aí temos só que agradecer a Ele. E vamos ler aqui uma palavra no livro de João, capítulo 1, e o versículo 1 em diante, que diz assim: O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Amém? Quero dizer, irmãos, que a palavra de Deus ela é fiel, verdadeira, e mostra aqui que no princípio Jesus, ele era Deus. E no princípio o Espírito Santo era Deus, e o Espírito Santo permanece dentro do princípio, né? No Velho Testamento aqui está falando que aqui era no Velho Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, quer dizer, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. No versículo 3 diz: E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, nele estava a vida, porque é onde Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quero dizer nesta manhã que Jesus, ele é a luz do mundo, e aqui no versículo 5 diz: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, o homem ainda quando não se converte, que ainda não está nos caminhos de Deus, na verdade ele está em trevas, só que ele não vai compreender as coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só se ensinam espiritualmente. Porque se ele não for espiritual, ele não vai entender. Por isso que precisa a gente nascer de novo, a gente se converter, a gente obedecer a palavra de Deus, para que a gente venha entender as coisas espirituais. Aí no versículo 6 diz: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, a Bíblia diz que João, ele esteve na terra e batizava o povo no Rio Jordão. Só que ele chegou ao ponto de dizer: Olha, eu estou batizando hoje, mas vem aí um, que eu não sou digno de desatar nem o sandália dele, eu não sou digno de nada. Porque João, ele era 100% só homem. E Jesus era 100% homem e 100% Deus. Aí no versículo 8 diz: Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ou seja, ele não era Jesus, mas veio para testificar Jesus, que Jesus ia vir e Jesus era a luz. Aí no versículo 9 diz: Ali estava a luz verdadeira que alumiava a todo homem que vem ao mundo. No 10 diz: Estava no mundo e o mundo foi
feito por ele, e o mundo não o conheceu. No versículo 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, Jesus veio enviado ao mundo para que o povo acreditasse nele e recebesse ele, mas o povo, a maioria, não receberam ele como de fato, que mataram ele e levaram até a cruz, chicotearam até a morte. Então nós vemos que Jesus, ele veio ao mundo para salvar o mundo e não para condenar. Mas ele disse: mas a palavra que eu tenho pregado é suada e julgada no último dia. Por quê esse julgamento? Porque tem pessoas que ele não recebe Jesus. Ele vai descer à sepultura e não recebe Jesus. Muitas das vezes tem alguns ensinos por aí que fala predestinação. As pessoas nasceram para ser destinadas diretamente para o inferno, mas na verdade isso não existe. Jesus veio ao mundo para salvar todos. Jesus veio ao mundo, ele disse: eu vim ao mundo não para condenar ninguém, não para condenar o mundo, e sim para salvar. Mas a palavra que eu tenho pregado é suada e julgar no último dia. Então nós sabemos que tem um julgamento no juízo final, mas que Jesus não veio para julgar ninguém, ele não veio para condenar ninguém, ele veio sim para salvar. O julgamento vai haver sim, mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Então não tem julgamento para aqueles que desceram à sepultura em comunhão com Deus. Aqui no versículo 12 diz: mas a todos quantos receberam, lhe deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Veja só, aos que receberam, deu-lhe poder de ser feito, chamado Filho de Deus. No versículo 13 diz: aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, enviamos a sua glória como a glória do unigênito Filho, unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O unigênito que é Filho de Deus, né? Que é Jesus. É cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Ele enviou, tanto que ele disse aos discípulos que não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Irmãos, nós temos uma certeza que há morada no céu para quem está servindo a esse Deus. Então precisamos a cada dia mais ter uma comunhão com Deus verdadeiramente, procurar uma congregação, orar, vigiar, amar os nossos irmãos, amar aqueles que nos aborrecem, como diz a sua palavra, e assim nós viver uma vida em comunhão com Deus até um dia alcançar a vida eterna, para que a gente venha ter um encontro verdadeiramente com Jesus, para a gente saia desses ensinos errados que tem muitas das vezes aí, que tem muitas pessoas, infelizmente, lendo a Bíblia e ensinando errado. Vamos ler a Bíblia e aprender com aqueles que têm o conhecimento da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com nossos líderes e vamos aprender com a palavra de Deus, que é a verdade. Amém?